Glória a Deus, que Deus abençoe a sua vida. Vamos aí estudar um pouquinho a respeito da carta ou epístola de Paulo a Filemão. Então, Paulo estava na ocasião preso e por circunstâncias de perseguições, Epáfras, é isso mesmo, Epáfras encontrava-se preso junto com ele. Então, Paulo, preso, escreveu essa carta e tem um grande significado pragmatismo. Como assim? Qual o nosso papel a partir do momento que aceitamos o Evangelho da cruz, que nos tornamos irmãos em Cristo Jesus e fazemos parte da família de Cristo Jesus? Qual o nosso comportamento? Qual a nossa postura? Então, a carta do apóstolo Paulo a Filemão, esse personagem, ele é muito importante, que vai de encontro com outro personagem importante, que é Onésimo. Então, diz assim, que Filemão, ele era um cidadão romano de Colossos, nessa cidade, e ele conheceu Paulo em Éfeso, aceitando o Evangelho da cruz, o Evangelho de Deus, as boas notícias, as boas novas, passando a ser seguidor de Jesus. Então, Filemão entrou para a família de Cristo Jesus, ok? E diz mais, que Epáfras, que era então um irmão na fé de Cristo Jesus, e estava ocasionalmente preso com Paulo, ele em seu ministério deu início a uma comunidade de Jesus em Colossos, aonde então aqui nós colocamos que Filemão era um cidadão romano de Colossos, e aqui um ministério que Epáfras assim fundou em Colossos. Ocasionalmente então, Filemão tornou-se líder de uma igreja, porque Filemão aceitou, por intermédio de Paulo, o Evangelho da cruz. Então, Epáfras deu início a uma comunidade de Jesus em Colossos. Filemão, glória a Deus, tornou-se líder de uma igreja que se reunia em sua casa. Aqui é muito interessante, o ministério de células nas igrejas. Mas nunca se esqueça, então, como uma célula é um conjunto de pessoas salvas em Jesus, ali também, queira você ou não, existe uma igreja. Onde houver 2 ou 3 em meu nome, aí estarei eu. Então, dizendo mais a respeito disso, deu início a uma comunidade em Jesus, em Colossos, que é Epáfras, onde Filemão tornou-se líder de uma igreja que se reunia em sua casa. Dica, abra uma igreja na tua casa. Faça estudo bíblico na sua casa. Considerado por Paulo amigo e companheiro, então, glória a Deus, Filemão tornou-se amigo e companheiro, glória a Deus. Epáfras, amigo e companheiro, glória a Deus. Paulo, amigo e companheiro, glória a Deus. Família de Deus, família em Cristo Jesus. Pois bem, considerando Paulo, considerava então Filemão amigo e companheiro de trabalho, porque Filemão já estava no ministério, numa liderança, glória a Deus, propagando as boas notícias. Filemão, como cidadão romano, possuía escravos, isso era comum na época. Dentre esses, um chamado Onésimo. Como? Onésimo, outro personagem, só que na condição de escravo. Aqui, nessa introdução, ele não era convertido, mas olha o que aconteceu. Houve um atrito entre o seu senhor, Filemão, com o escravo Onésimo. Então entraram em atrito. Pois bem, Onésimo fugiu. E o que aconteceu? Vamos para a segunda lousa? Vamos lá. Onésimo encontrava-se com Paulo na prisão, ocasião em que pediu ajuda, tornou-se um seguidor de Jesus. Onésimo se converteu em um genuíno colaborador de Paulo, tornando-se um querido irmão em Cristo. Onésimo, na condição de fugitivo, encontrou-se com Paulo, aceitou o Evangelho da cruz, assim como Epáfras, assim como Filemão, que esse Filemão, cidadão romano de Colossos. Agora uma nova criatura. Paulo pede a Filemão, aí Paulo intercede, porque agora existe uma nova criatura na vida de Onésimo. Paulo pede a Filemão que perdoe Onésimo, recebendo de volta, considerando como um irmão em Cristo. Olha só. E não mais como um escravo, mas agora como membro da família de Jesus Cristo. Aí é o pragmatismo, aí é a mudança. Como nós tratamos aquele que estava em situações, a exemplo de Onésimo. Precisamos reconhecer a irmandade em Cristo Jesus. Glória a Deus. Paulo assume todo o prejuízo causado por Onésimo.
Paulo declara na carta que todos somos iguais perante a Deus. Diante da cruz em Cristo Jesus, todos nós somos iguais. E finalizando, uma nova situação, Filemão e Onésimo não podem mais, se relacionar como senhor e escravo. Mas como assim? Agora em Cristo Jesus, tornaram-se irmãos em Cristo. Paulo tem certeza dessa reconciliação. Esse é o pragmatismo. Nova criatura entrou para a família de Deus. Aquele que era escravo não é mais, agora é irmão, faz parte da família. Pense nisso. Uma dica é o pragmatismo cristão, exercício da fé e de mudança de vida. Que Deus te abençoe.